Atrasada, eu preciso ir pra escola. E agora? Oh, meu Deus. Esse aqui também. Ana Beatriz, você tá atrasada. Eu sei, mãe, eu tô indo. Como assim? Como assim já fechou? Como assim? Ei, abre aqui! Como assim? O primeiro dia de aula eu já perdi, não. Ei, abre aqui! Como assim? Eu tô muito atrasada. Ai, é só domingo. O pesadelo tá de volta. O pesadelo da volta às aulas. Não tem jeito, o tempo passa. Acabaram as férias, ei, psiu. Acabaram as férias, chegou a hora de você lavar o tênis, esvaziar a mochila do ano passado, chegou a hora de você trocar de caderno, você encapar os seus livros novos. Acabou as férias, colega. E para falar sobre esse pesadelo de todo adolescente, que é a volta às aulas, o Pode Isso de hoje vai tratar desse assunto com a Paty, com a Letícia, com a Laura e com a Débora. Sejam bem-vindas todas. Eu confesso que até pouco tempo atrás eu tinha pesadelo que eu tinha que fazer prova ainda de matemática. Já aconteceu com vocês também? Já. Já tiveram pesadelo assim, que estava atrasada para ir para a escola e era dia de descanso? Já também? Bom, essas três aqui são famosas, né? Essas três aqui foram as babetes do nosso musical do Fogo Cruzado, que também estava na escola, né? Sim. Também estava na escola. Então a gente vai falar um pouquinho sobre o musical, a gente vai falar sobre o Fogo Cruzado 3, o que você tem que fazer. Primeiro, você tem que espalhar geral que o Pode Isso de hoje já começou. Então pega o link aí agora, manda no teu grupo, posta nos teus status, dispara para todo mundo, porque o tema de hoje é Volta às Aulas. E também hoje a gente vai estar com uma galera muito legal lá do Ceará, porque o Ceará realizou recentemente a Feira do Conhecimento Bíblico também, e eles vão participar com a gente, vão falar um pouquinho dessa expectativa deles também para a volta às aulas. Então, já dispara o link aí para todo mundo, espalha geral, porque o Pode Isso de hoje está imperdível. E claro, falando de Ceará, vamos ver como é que foi a Feira Bíblica antes da gente fazer um bate-papo com a galera lá. A forma como os adolescentes se comportam diante das dificuldades diz muito respeito em quem eles têm se influenciado. Influência de seus conteúdos,
séries de TV, redes sociais podem impactar no desenvolvimento do adolescente de forma positiva ou negativa. Foi exatamente por esse motivo que a Feira do Conhecimento Bíblico 2026 chegou aqui no Ceará. Cada ano um tema diferente e esse ano com o tema das histórias bíblicas, com o objetivo de ajudar os adolescentes a enfrentar os seus problemas e conflitos durante a adolescência. O evento inclui a participação de milhares de adolescentes e seus familiares, com uma programação incluindo palestras, dinâmicas e o principal, o musical do Fogo Cruzado. A Feira Bíblica tem o intuito de desenvolver e descobrir os talentos dos adolescentes e, é claro, aprimorando seus conhecimentos na palavra. A gente vê, né, os adolescentes apresentando sobre as histórias bíblicas, porque assim eles podem ter como exemplo esses personagens da fé, né? E é uma forma deles aprenderem mais sobre cada um deles, né? Sobre Paulo, tem outras histórias também bem bacanas que você vai participar de falar mais posição. Eu acho essa experiência muito válida em trazer a minha filha para esse evento, porque com esse evento isso estimula para que ela venha ter um contato maior, de uma forma diferenciada, daquilo que é apresentado lá fora. E com tudo isso vai gerar dentro dela uma transformação de pensamento, de comportamentos, que ela vai ser uma adolescente totalmente diferente, feliz, determinada. E a gente vê que esse evento contribui e muito para a nossa juventude, no que se refere a apontar o caminho, né? Por exemplo, esses jovens que estão participando desse evento hoje, estão tendo hoje uma oportunidade que, de repente, alguns outros, como eu, por exemplo, não tive na minha juventude. E foi por conta disso que a gente sofreu, foi por conta dessa falta de oportunidade que a gente não teve, coisa que eles estão tendo agora nesse momento. Esse evento contribui de uma forma grandiosa, assim, de aprendizados que eles vão levar para a vida toda. Queríamos nós ter tido essa oportunidade, mas Deus sabe todas as coisas e Ele também usou de misericórdia e nos trouxe para servi-lo. Então, viva a juventude, viva os adolescentes, viva o FTU! O senhor vê que esse evento pode contribuir para a vida dos adolescentes? Primeira coisa é a consciência, né? Hoje o que falta para muitos adolescentes, na minha opinião, muitos caem em certas ciladas pela falta do pensamento crítico. Isso traz o adolescente a entender que de fato não compensa viver longe de Jesus. Eu acho que para pais, ainda que não religiosos, isso é muito benéfico, porque às vezes nem mesmo o próprio pai pode trazer esse ensinamento, porque o filho não dá ouvido. Estão vindo de quem está de fora, vindo de uma dança, de um musical, vindo da exposição das tendas aqui da Feira do Conhecimento Bíblico. Eu acho isso muito válido e vamos ver daqui a alguns meses o aproveitamento desse evento. A expectativa é que a Feira do Conhecimento Bíblico contribua de forma positiva para a vida dos adolescentes, os influenciando no seu comportamento e em suas decisões. E, é claro, os ensinando para que eles não sejam dominados nem influenciados pelas modas e costumes desse mundo. Se você gostou desse projeto e quer que seu filho faça parte, é só encontrar um polo do FTU mais próximo da sua casa, acessando universal.org/localizar. Ficamos por aqui. Vamos lá então ao Ceará falar com o Luiz e com a Silvana. Sejam bem-vindos ao Pode Isso de hoje. Parabéns aí pela Feira do Conhecimento Bíblico. E a gente viu aí que a galera curtiu muito, né? Exatamente, Pastor Valber. Olá ao senhor, olá a todos. A tia Silvana está aqui do meu lado. Estamos aqui também com a galera do Ceará. Isso é FTU, isso é Ceará. Dá um tchau, né, galera? E não podia faltar, Pastor Valber, com a gente. Eu acho que aqui são os protagonistas, a turma principal do musical, que é a Susan. Olá, Susan. Boa noite, Tudo pastor. bem? Olá, Beni. O Beni tá aí do Olá, lado. professor, Tudo bem, bom? Beni?
Senhor. Aqui atrás estão um casal que são conselheiros nossos, pastor Valber, aqui do bloco de Messejana, que fizeram os pais da Susan, né? Leandro lá, tudo bem, Leandro? Estamos aqui também com a Louise, né? Olá, Tudo boa bem, noite, tudo Louise? bem? E aqui do lado, a Grace. E aí, Grace, tudo bem? Tudo bom? E a Ana Evelyn. Então, para a gente começar, galera, falando sobre essa parte que mais marcou a Feira do Conhecimento Bíblico, e não apenas no Ceará, né, mas em outros estados também, onde já aconteceram e onde ainda vai acontecer a feira, o que nós mais percebemos no musical? A atenção dos adolescentes, a reciprocidade, vendo eles olharem alguns assustados, né, na hora que viram as baixas da Susan. Você, Grace, o que você aprendeu? Vamos te tratar como uma personagem, né? O que você aprendeu com esse musical? O que isso te impactou? Mesmo que você for uma personagem ali que não é tão ativa quanto as demais, mas que a Grace, tanto no livro quanto no musical, é orientada a não ser omissa, a ajudar. E amigos de verdade fazem isso, né? O que o musical somou para você? Senhor pastor, assim, eu achei que foi muito legal mesmo esse negócio do musical. E a história do musical em si é um exemplo mesmo para nossas vidas, né? Para a gente poder seguir e tentar guiar a nossa cabeça para a gente não acabar seguindo para o caminho errado, nos influenciando. E também o musical, vivendo assim mesmo o musical, eu consegui ter uma vida melhor para Deus, né? Espiritual, realmente. Eu consegui orar mais. Eu tava sempre no propósito que a Obreira Érica fez com a gente, né? Que era, Então você se preparou para se apresentar, sim, senhor, pastor, todo dia orando, né? Ali para poder dar tudo tudo certo. mais certo. Sim, senhor. E sempre na oração, lendo mais a Bíblia, para poder ter mais comunhão com Deus, para passar realmente aquela mensagem que queria ser passada. Que legal. E a Obreira Esther, que é a nossa conselheira, que protagonizou aí a Susan, como é que te impactou o musical? Tá aqui do lado o Benny também, que teve muito trabalho com a Susan, né? Literalmente. Como é que foi para você essa experiência? Então, a história da Susan é uma história que remete a muitos adolescentes, né? Que tinha essa pureza, mas ela se deixou influenciar. O brilho das Babettes abriu os olhos dela, então ela quis aquilo, e a partir do momento que ela quis aquilo foi onde desandou tudo. E aí, como toda ação, teve uma consequência, né, pastor? E o que mais te marcou, Benny, o Esse hoje. Matheus, como é que foi a sua participação nesse musical? O que mais te impactou fazendo o papel do Benny, conhecendo um pouco da história, né, do livro, da história da Susan, da história do Benny, de todo o enredo ali do musical? O que isso te marcou? Senhor, o que mais me chamou a atenção, até estava comentando com o senhor mais cedo, é que a mensagem que é passada no musical é a realidade de muitos adolescentes, né? No caso da Susan, ela é aquela menina pura, né, sem maldade, mas foi influenciada ali pelas amigas, né, pelas Babettes. Inclusive, até um testemunho que o senhor deu no evento, né, retratou também, foi o que foi passado no musical, né? O que passou com a vida do adolescente, no testemunho que o senhor deu, foi o que aconteceu no musical, né? Que é a influência que tem da escola, né? Que é muito grande, né? Às vezes a pessoa chega na escola ali pura, inocente, até na fé e tudo, mas acaba sendo influenciada pelos aqueles amigos. Aí muda tudo, muda o caráter, muda o jeito, comportamentos, atitudes. Isso me chamou bastante atenção. E Louise, como é que foi para vocês, conselheiros, sendo chamado para esse desafio, para protagonizar os pais da Susan ali na frente do santuário lotado? Como é que foi essa experiência, essa feira do conhecimento bíblico? Como conselheiros, vocês já participaram de outras. Marcou vocês no que, em especial, nesse ano de 2026? Como é que foi a experiência? Pastor, para mim, né, foi assim, muito gratificante, né, poder ser contada por Deus para participar do musical, né? Para a gente foi gratificante, foi uma surpresa, né? Mas assim que a gente soube, a gente disse, eis-me aqui. E assim, para a gente, o mais importante foi poder levar a mensagem, né? Como pais, que nós somos pais também, foi assim, que a gente investe nos nossos filhos, a gente quer o melhor para os nossos filhos. E Deus também é assim com a gente, né? Porém, vai chegar um momento que ele vai ter que decidir. E foi o que aconteceu com a Suzy. Ela era uma menina do campo, uma menina pura, aquela primeira dança, né, onde ela mostra a alegria dela de ser do campo, da simplicidade. E ela, com certeza, foi uma menina muito bem educada, né? Porém, quando ela chega na cidade, facilmente ela foi influenciada, né? Imagina a decepção dos pais, né?
vendo a filha dela se perder. E depois de tudo que os pais fizeram por ela. E essa é a realidade de muitos pais também, de adolescentes, inclusive dentro da igreja, né? Então, assim, pra gente, pra mim, foi muito importante a nossa participação, mesmo sendo pequena, mas com certeza foi muito importante, porque abriu os olhos dos pais. Os pais que estavam vendo também puderam se enxergar um pouco ali naquela realidade, né? E valeu a pena, Leandro, participar desse musical como pai da Susan? Só entrou ali um pouquinho, não, acho que você pode mudar para aventura sim, lá você vai ter novos amigos, que acabaram com ela, inclusive, né? Essas amizades, se o pai soubesse que os amigos fariam o que fez, talvez não teriam mudado, né, na história. Mas como é que foi essa experiência vista pelo seu ponto de vista? Desafiadora, pastor. Desafiadora em todos os aspectos, porque o papel é pequeno, a fala foi pequena, mas parecia que a gente estava fazendo um take tipo de Esté ou de uma novela. Mas a gente viu seriedade, né? E fazendo aqui um link sobre o pai, né? Isso me fez refletir bastante, porque nós como profissionais, eu como pai dela, né? Veterinário, mudei de cidade, eduquei a adolescente, dei o nosso melhor. Muitos pais fazem isso, investem na educação, pagam faculdade, colégio caro, mas eles negligenciam a fé. E aí eles são capazes de mudar, por exemplo, de cidade de estado, mas eles não são capazes, por exemplo, de sacrificar para os seus filhos estarem na casa de Deus, né? Exato. De abrir mão do tempo, de investir. Aquele testemunho que foi dito no salão, para mim, muito me impactou. De tudo, foi o que mais me impactou. Porque, veja, um adolescente se converte e traz com ele a família toda. Isso, para mim, foi espetacular, é de arrepiar. Quem não viu, veja a peça inteira, porque o evento todo, né? Porque é impactante. Inclusive, nós estamos com ele aqui, né? O Levi. A gente já vai conhecer toda a galera um por um, mas Levi, essa história é a sua história, né? Nós contamos o seu testemunho ali, os seus pais, a mamãe estava junto. A mãe não sabia de tudo que tu fazia na escola, né? Já vamos entrar nesse assunto da escola, mas foi na escola que te apresentaram coisas erradas, foi na escola que mostraram para você um caminho tortuoso que você, inclusive, por más influências, acabou entrando nisso, né? Se arrependeu bastante e veio para o FTU. Como é que foi passar por tudo isso aí e na Feira do Conhecimento Bíblico, batizado com o Espírito Santo? Tem quantos anos, Levi? 13. Como é que foi essa experiência, Levi? Só é grande, né? Só tem tamanho Levi, mas tem 13 anos só. Como é que foi contar essa sua experiência? Porque foi através de você vindo para o FTU, inclusive seu pai disse que tinha um certo preconceito, não queria te trazer, mas venceu o preconceito, começou a te trazer. Como é que foi compartilhar isso com a galera que esteve presente na feira e ainda fazer parte do musical que integrou um pedaço dessa história, contando a história de uma menina que, como você na época, foi influenciada, teve suas consequências, como a Esther comentou. Como é que foi compartilhar sua história com a galera de todo o estado? Assim, eu queria ter conhecido o FTU há muito tempo, porque o tanto tempo que eu perdi, queria ter conhecido o FTU há muito tempo. E valeu a pena para você ter feito parte do FTU? Valeu a pena, com certeza. Recebeu o Espírito Santo. Como é que você tá hoje? Hoje eu tô FTU, né? Sem lembrar também que você venceu a timidez para integrar a equipe do musical, né? No começo ali nos ensaios, meio assim, meio preocupado, será que vai dar certo? Acabou que deu certo. Ainda trouxe o papai e a mamãe que hoje estão bem na fé. Vamos conhecer a galera aí do lado. Você, seu nome? Bia. Bia, você do lado? Sara. Sara, você? Alicia. Alicia, você? Letícia. Letícia, você? Cecília. Cecília, vamos passar para ele. Fala teu nome. Bruce. Bruce, você? Maria Clara. Passa para cá para a gente conhecer a galera. Você? Vitor. Você? Christopher. Alicia. Alicia. Sofia. E Sofia, já que parou em você o microfone, falando em escola, falando em Ventura, falando em Susan, falando em Levi, quais são os maiores desafios, na sua opinião, que hoje o adolescente, inclusive do FTU, que quer se formar na palavra, quer ser um adolescente nascido da palavra, quais os maiores desafios que você encontra nessas voltas às aulas? Porque sempre ao fim de das férias, melhor dizendo, se volta às aulas. Querendo ou não, tem que se apresentar lá.
E quais são os maiores desafios para um adolescente que quer ser nascido da palavra nessas voltas às aulas? O que você mais percebe na escola? O que mais você vê que hoje, inclusive, casa com o tema do musical, influências? O que mais você tem visto na escola hoje? São as amizades, que elas que influenciam, né, as crianças, né, que os adolescentes são a se influenciar, né, pelas más amizades, faz as coisas erradas. Tem muita coisa errada na sua escola? Sim, com Tem? certeza. Já tentaram te influenciar a fazer algo de errado? Já teve uma experiência assim? Sim, muitas Já, mas negou? E você, Letícia, o que você tem a dizer? Quais são os maiores desafios que um adolescente enfrenta de modo geral agora, na volta às aulas? O que mais dá frio na barriga? É só o valor dos materiais para a mamãe? Que às vezes fica brava, né? É só a opinião dos outros alunos? Qual o maior desafio que você enfrenta ao voltar às aulas? No meu caso, que eu tô indo pra uma escola nova, inclusive, eu sou uma pessoa muito envergonhada, então eu tenho muita vergonha, assim, eu fico meio ansiosa. Mas eu acho que, de modo geral falando, quando você é um adolescente que é da fé e você vai pra uma escola diferente, ou mesmo que você continue na mesma escola, um novo ano sempre tem novas pessoas. E sempre tem mais oportunidades que o diabo pode usar para poder tentar o adolescente. Entendeu? E as amizades é um ponto que eu sempre toco, que é o ponto principal, que é o que mais influencia, porque você quer agradar o seu amigo e isso às vezes significa te levar a fazer coisa errada. Ou seja, você tem que saber escolher bem as suas amizades lá e principalmente cuidar do seu relacionamento com Deus, porque quando você está com um bom relacionamento com Deus, você está resolvido em tudo e manter ali para não apagar a chama, porque Exatamente. Tem alguém ansioso para voltar às aulas? Não? Então, é isso, Pastor Valber e a toda a equipe do Pode Isso. Quando nós falamos sobre as influências na escola e coisas do tipo, até semelhante ao que a Susan viveu, essa é a realidade de muitos adolescentes. E mesmo que haja esse temor, esse medo de voltar ali, de conhecer novas pessoas, como o caso da Letícia, que está indo para uma escola nova, é importante que o adolescente, no ano do ID em que nós estamos vivendo, ele vá para a escola com um propósito, né? Se o propósito dele for cumprir o ID na escola, falar de Jesus, incentivar os adolescentes a fazer o que é bom, ele não vai ser influenciado, mas ele será um influenciador dentro da escola e na sala de aula. Se ele já fosse para estudar, estaria de bom tamanho, né? Se ele tivesse Exatamente. Se ele tivesse o propósito, eu vou para a escola para estudar, eu já levantaria a mão para o céu. E você viu aí, ninguém quer voltar às aulas, todo mundo quer seguir de férias. Né? Aí depois fica escrevendo fácil com 2 S, porque a galera hoje não gosta de estudar, não gosta de responsabilidade, não gosta de pegar no pesado. E o princípio do conhecimento é exatamente a pessoa investir. Ela tem que estudar, ela tem que estar com a mente ali no que está sendo feito. Por isso tem as fases, né? Tem o ensino infantil, tem o ensino fundamental, tem o ensino médio, tem a faculdade, porque são etapas da nossa vida. Então, se o adolescente hoje em dia fosse, pelo menos com a mentalidade de estudar, eu já levantaria a mão para o céu. E se ele estuda e ainda tem a visão de ganhar almas na escola dele, ser um influenciador através do bom testemunho, da palavra de Deus, seria maravilhoso. E aí a gente vê quantos alunos têm aquelas promessas de ano novo, né? Promessas tipo, Letícia, você já fez promessas da volta às aulas? Tipo, esse ano eu vou me comportar mais? Eu já, mas é tipo de estudar, tirar boas Esse ano eu vou estudar notas, melhor. Esse ano eu não vou andar com as babetes, já falou, Laura? isso já faz muito tempo que eu já Vou falei. cortar essas amizades. Promessas que tipo você já fez, Débora, de volta às aulas? Já fiz promessa de esse ano eu vou conversar menos. Aí Essa aí eu fazia todo ano também. Nunca eu funcionou. sempre fracassei. Nunca culpei. Então, assim, a galera, ô Luiz, eles têm que pensar nisso, né? A Silvana falou pouco, a Silvana ficou aí só assistindo, ela veio hoje para assistir o Pode Isso. Silvana, uma dica para essa galera aí do Ceará que não quer voltar às aulas. Estudar é importante, né, pastor? E a gente até sempre orienta eles que
Inclusive no musical a gente viu isso, que as amizades, as más amizades levam eles a fazer coisas erradas, levam eles a não ter interesse em estudar, a não se dedicar ao futuro deles, mas daqui a pouco, no momento do sofrimento, no momento que ele está lá, já maior de idade, desempregado, procurando alguma coisa, não tem ninguém para ajudar. Essas mesmas amizades se afastam deles e deixam eles sofrerem sozinhos. Então é importante eles estarem atentos aos estudos, né, se dedicarem, colocarem toda a força a ser o melhor na escola. E a gente veio para isso, nós temos que ser luz, ser sal onde a gente estiver, né, ser um testemunho de Deus. Se a escola ajudasse, já seria excelente, né? Se o ambiente da escola também fosse favorável, eu não culpo eles, não. Eu acho que foi a pior etapa da minha vida a escola, mas é necessário, porque ali você aprende a disciplina, você aprende também a ter os limites. E, claro, quando a pessoa nasce de Deus, independente dela estar em Colina do Sol, Ventura, onde quer que ela esteja, né, ela vai ser luz, ela vai dar sabor. O importante é o adolescente nascer de Deus, porque aí ele vence o mundo. O Bispo Renato falava sobre isso, né? Aqui na nossa Feira do Conhecimento Bíblico, a gente vai colocar um trechinho aí do que ele dizia sobre a escola. Tem o potencial, você tem a oportunidade de ser diferente, de fazer diferente. Mas para isso você não pode ficar olhando para os outros. Você não pode ficar esperando por ninguém e nem ficar olhando para ninguém. Eu lembro que na escola, quando eu tinha a sua idade, eu gostava muito de estudar, eu gosto muito de estudar, me aplicava, e eu ouvia muitos professores falarem que a gente tinha que lutar para que a escola fosse o melhor, que a gente tinha que lutar para que o governo pudesse fazer alguma coisa melhor pelas escolas, fazer uma coisa melhor pela juventude, etc. Então vinha uma palavra, uma conversa de que a escola ia me ajudar, o governo ia me ajudar, alguém ia me ajudar. E depois do tempo que passou, eu entendi, eu descobri que ninguém está vindo me ajudar. Não é que eu sou contra governo, contra a escola, não, que as escolas sejam as melhores, que o governo possa fazer o melhor, mas preste atenção, você que tem que cuidar de você. A sua vida depende de você. Você pode ter o melhor ensinamento, como você está tendo aqui, você pode ter os melhores pais, ou os piores pais. Se você decidir que você vai seguir o caminho certo, ninguém pode tirar isso de você. Ninguém. Se você não teve a oportunidade de estar numa boa escola, ou você não teve o pai presente, você não teve condições financeiras, seus pais não tiveram condições financeiras para te dar o que você queria, nada disso impede você de ser uma pessoa melhor, vencedora, se você não ficar esperando por ninguém e nem olhando para ninguém. E isso aí é difícil para o adolescente, porque é todo o contrário, né? Ele olha para todo mundo, ele espera de todo mundo, ele quer fazer parte de alguma coisa, sendo que no FTU ele tem a palavra de Deus para ele aprender a andar com as próprias pernas e ter maturidade para tomar decisões certas. Ele já está, né? Já está recebendo, já encontrou o reino de Deus, mas tem que entrar, tem que ser filho. Não é? É necessário você ter esse entendimento agora, para que você não sofra. Para quem já leu aí o livro 3, né, o Fogo Cruzado 3, que foi aqui o lançamento agora, e a gente está tendo muitas lições, a gente está tendo bastante feedback de pessoas que levaram o choque da realidade, né? Levaram como se fosse assim um soco, ninguém estava esperando. Mas teve gente até que falou assim, olha, eu fechei o livro, eu não queria ler mais, mas depois eu peguei de novo e eu entendi que realmente é necessário. Por quê? Porque você precisa aprender que a sua vida não é uma fantasia, a sua vida não é um jogo. E nem é do jeito que a gente quer. A nossa vida não é do jeito que a gente quer. A nossa vida, ela é do jeito que a gente plantou. Então não adianta eu querer uma coisa se eu planto outra. Então, adolescente, você quer ter um ano letivo legal? Então vá para a escola para estudar. Vá para a escola para você ser um jovem de Deus. Faça do seu ambiente escolar um ambiente saudável. Eu tinha uma professora, a tia Faraildes.
Você lembra o nome da sua primeira professora ou não? Eu lembro que a minha primeira de todas foi a Eliana. Ela que me Eliana. ensinou a ler e escrever, eu tenho muito carinho por ela. É, a tia Faraildes que me ensinou a ler e escrever. Ela dizia assim, quem faz a escola é o aluno. Você já ouviu isso? Sua professora já falou isso? Já. Né? Quem faz a escola é o aluno. Então a gente chega no ambiente escolar, tá lá todo sujo, a galera come, joga papel no chão. Por quê? Porque ele é porco. Ele é porco, Se ele fosse educado, ele ia jogar na lixeira. Se ele tivesse educação, ele não ia jogar no chão. Então, assim, a gente está diante de uma geração que vai colher o pior possível. Então, o que eu desejo não adianta nada. É o que eu faço que vai mudar a minha vida, que vai permear os meus caminhos. Então, é muito importante você, adolescente, entender que não adianta você desejar ser feliz, eu quero ser feliz, eu só quero o melhor. Não adianta nada disso, não. Você tem que fazer o que é certo para você colher o que é bom. É uma lei da natureza. Até porque, por exemplo, na tua época de escola, tinha a turma do fundão. Sempre. Mas quantos eram do fundão? 3, 4? No máximo. Hoje em dia, 20 são do fundão. Hoje não Não existe mais fundão. Já não tem mais fundão, porque até a segunda fila para trás já é fundão. Quer dizer, as exceções agora se tornaram maioria. E aí o adolescente que quer estudar fica com vergonha, porque me chamam de nerd, porque pegam no meu pé. Poxa, é melhor se chamar de nerd que de burro, né? Então, assim, vocês aí do Ceará, vocês de todo o Brasil, você que nos assiste de qualquer parte do mundo, você, se for para a escola para estudar, olha, parabéns. Você merece um aplauso. E se você lá, além de estudioso, der um bom testemunho de filho de Deus, porque evangelizar é ser representante de Jesus. É ser representante do Senhor Jesus. A gente viu no musical a representatividade do livro 1, a Susan, ela chegou na escola, a primeira coisa que ela fez foi esquecer quem ela era. A primeira coisa que ela fez foi ficar olhando para vocês, as babetes, né? Ali ela já começou a olhar para o lado errado. Ainda vê a voz da consciência. Susan, Susan, para onde você olha, para onde você vai. Quer dizer... Tem até o slogan aqui, né? Para onde você olha. A sacolinha que a gente deu de presente aqui para os primeiros 100 que adquiriram o livro. Vocês ganharam dessa sacolinha? Ai, coitadinha. Depois, então. Tadinha, não vai ter mais não, acabou. Tadinha, ela estava lá trabalhando. Bom, a gente faz uma disputa aqui, quem ganhar, leva. A Débora já sabe o que é disputar no Bible. Vocês estão fritos. Vocês estão fritos, vai ser uma pergunta sobre provérbios. Mas, voltando ao que a gente está falando, a Susan se perdeu por isso. Com certeza ela queria ir para a escola para estudar, mas ela começou a fazer coisas que prejudicaram os estudos dela. Então, Pastor Luiz, Silvana, galera aí do FTU do Ceará, que vocês em 2026 se disponham a estudar. Vai para a escola com o propósito. O adolescente tem que ter um propósito. Faça a sua parte. Você não vai mudar o mundo, mas você pode ser diferente de todo mundo. Seja educado, seja humilde, faça o seu papel. Você vai para a escola para estudar, não joga lixo no chão, respeite o professor, respeite os colegas. Não fica ali disfarçado, não. Às vezes o adolescente, ele tem vergonha de falar que é de Deus, falar que é da igreja. E por que ele tem vergonha? Porque ele não é nascido do Espírito Santo ainda. Porque quem nasce do Espírito Santo é luz, a luz não se esconde. Mas, até nascer de Deus, seja pelo menos uma pessoa definida. Seja uma pessoa que saiba muito bem o que você quer e o que você não quer para a sua vida. Eu nasci do Espírito Santo, já era de maior, mas na escola eu já sabia, eu não quero fumar, eu não quero beber, eu não quero cabular aula, eu não quero ser suspenso, eu não quero ser expulso da escola. Eu tinha muito claro o que eu não queria fazer na escola. Eram os princípios inegociáveis, né? A gente estava até comentando sobre isso ontem, porque eu passei 4 anos longe de casa,
praticamente quase 800 quilômetros eu estudava em São Paulo, minha família estava em Goiás, e eu vi coisas horríveis, mas esses princípios que minha mãe me ensinou, princípios bíblicos, evitaram a tragédia, porque eu vi muita gente morrer de overdose, eu vi meninos lá tendo aborto no meio do corredor da faculdade, eu vi muita gente quebrando a cara, sendo internado em hospital psiquiátrico. Então, é isso que você quer para você? Então, não brinque, não faça aquele testezinho bobo que a Susan caiu, não, sabe? De prova de amor, não faça isso. Então, o livro Fogo Cruzado, ele traz lições. Vocês querem fazer a diferença? Leve o Fogo Cruzado para a escola, faça um clube da leitura, né? Leia o livro 1, o 2, o 3 com os colegas. Faça um trabalho inteligente. Vai fazendo rodízio, né? Leva os 3, vai trocando lá, vai comentando. Primeira coisa que você pode fazer para chamar a atenção é você ler o livro na escola. Aí vão chegar e dizer, nossa, que livro que você está lendo? Você fala, esse aqui. Acho que a capa já chama bastante A atenção. capa já diz, Fogo Cruzado. Você quer ler? A hora que eu terminar eu te empresto. O adolescente joga a isca assim facilmente. Então leva o livro, faça um trabalho. O ano passado nós tivemos os desafios escolares, esse ano nós teremos de novo. Então vamos aproveitar no ano do ID para a gente brilhar a luz de Jesus na nossa escola e nos ambientes onde a gente estiver, tá bom? Luiz, Silvana, galera do Ceará, muito obrigado por vocês estarem conectados com a gente. Hoje, graças a Deus, deu certo. Tinha tudo para dar errado, mas deu certo. E que continue assim, fazendo dar certo. Amém, pastor Valber, um abraço ao senhor e a todos também. E o que a gente tem a dizer, galera? Tchau. Bom prazer. Que tchau mais desanimado. Tchau, pessoal. Tchau, galera do Ceará. Vamos de novo. Tchau. Peraí, tchau não. Eu quero depois ouvir a história aí do Ben e da Susan, que já chegou aqui aos meus ouvidos. Chegou tá? um bafão aqui. Que história é essa, Pastor, rapaz? eu prometo pro senhor que ela estava aqui assim, ó. Não vai falar, não vai falar, não vai falar. E enfim, tocou no assunto, né? Cadê o microfone com quem está? E aí, Beni, como aí, dá um que a gente vai close na explicar cara isso dessa aí agora? Suza aí que eu quero perto. Dá um close aí, câmera. Pra gente explicar um pouquinho da história, a Esté, a nossa conselheira aqui do FTU, né, Esté, que protagonizou a Suza. E o Beni, a gente estava, até comentei com o pastor Rodrigo, a gente estava aqui procurando o pastor Rodrigo, um obreiro que tem cara de adolescente, nós procuramos. Aí encontramos o Mateus, né? Aí quando falamos pro Mateus, você aceita fazer o papel do Beni? Você se lembra disso, Mateus? Aí eu me lembro, pastor Valber, que o Mateus ficou muito interessado. Ele mandava mensagem para a obreira que ficou à frente do musical. Obreira, vai dar certo, obreira. Quem que vai ser a Susan? Aí a obreira, não, a Susan é a obreira Esté. Obreira, então vai dar certo mesmo? Acho que todo dia era 3 mensagens, né, para perguntar se realmente ia dar certo. Tava ansioso para vir. E aí, como é que tudo aconteceu? Que vocês começaram a conversar? Como é que foi? Foi uma longa história. Mas resuma aí essa longa história. É uma longa história, né? Já havia despertado em mim, né, o interesse, né, na obreira aqui, Esté. E aí eu orei a Deus, né? Meu Deus, me dá só uma oportunidade de chegar perto. Aí veio o musical. Oportunidade foi o musical. Foi, sim, senhor. Aí eu orei a Deus, falei, meu Deus, só uma oportunidade. Porque eu sou de outro bloco, né? Não daqui da sede aqui, eu sou de outro bloco. Então não tinha como ter muito contato, né? O musical foi a ponte que uniu os dois. E como é que foi, Esté? Descobri que o Beni, o obreiro que tava fazendo o Beni, tava gostando de você. Foi uma surpresa. Ele já tinha pedido pra conversar comigo e eu tinha dito não. Não acredito não, Esté. E aí? Aí nos ensaios que eu comecei a observar ele. Aquela parte, né? Eu até comentei com o pastor Rodrigo, tem algo no ar, consegue sentir. Eu não sei se vocês perceberam que ao longo dos ensaios começou a ficar mais verídica, né? Aquela cena, uma coisa mais real, mais realista, né? Eu até comentei com a obreira, eu falei, a Esté tá brilhando os olhos dela naquela parte, tem algo no ar. Mas e aí, valeu a pena? Todo esse esforço, todos os ensaios? Sim, Já começaram a conversar? Sim, senhor. É isso, pastor Valber. Estou aqui corado de vergonha, mas... E agora que vocês trabalhem para fazer dar certo, tá? Daqui a pouquinho tem terapia do amor, corre para lá, invista, leia o livro Namoro Blindado, não precisa fazer nada atropelado como a Susan. Seja o Beni para ela, seja
A Júlia para ele. Não seja a Suza, não. Seja a Júlia, para fazer dar certo, tá bom? E deixando claro que eles já têm a idade adequada para namorar, tá? Os Exato. adolescentes que estão Já são nos assistindo, obreiros, eles já são obreiros, já são maduros e responsáveis, tá? E que Deus abençoe muito vocês e que vocês possam viver o amor inteligente, tá bom? Tá bom? Ficou tímida. Bom, depois a gente faz o Ficou Quero Te tímida. Conhecer ao vivo. Pessoal, Deus abençoe vocês. Obrigado por participarem com a gente, tá? Um grande abraço. Amém. Tchau! Bom, nós temos aqui a Letícia, a Laura e a Débora. Elas são da Zona Norte aqui, do Bloco Norte de São Paulo, e elas participaram do musical. O que o musical trouxe para vocês? Porque ele foi todo trabalhado em torno do Fogo Cruzado, foi um período de 2 meses aproximadamente de ensaio. Que lições vocês tiraram para vocês? Então, eu acho que uma lição, assim, que eu guardei muito comigo, né, é que, assim, até no nosso olhar, assim, só de, tipo, pensar, e se, né, a gente já pode, né, tá meio que se aproximando do erro, porque a Susan, quando ela chegou, como, né, os senhores estavam falando, ela não tava com esqueci a palavra. A intenção de, nossa, né, vou errar, né, vou fazer coisa errada. Não, ela chegou como uma menina inocente, queria estudar, tava com medo de ir pra cidade, né, mas começou no olhar dela, ela olhou pras Babetes, começou a se comparar, começou, né, aquilo que antes era tão bonito que a gente via nela, a inocência, a pureza, ela começou a se comparar, nossa, mas minha trança realmente é muito brega, nossa, mas meu jeito é realmente muito cafoninha, então começou ali na comparação, né, no olhar, então realmente essa frase eu guardei comigo, pra onde você olha é pra onde você vai. A senhora Cris, também na Feira do Conhecimento Bíblico, ela falou um pouquinho sobre isso. Vamos acompanhar a orientação dela. Nós fizemos isso, inclusive eu diria, Renato, que eu olhei sim para as pessoas, eu olhei, até hoje eu olho, mas eu olho e falo assim, eu nunca quero fazer isso. Então, desde a idade de vocês, eu olhava para as meninas na escola e eu via, e eu falava, eu não quero ser assim. Eu não quero passar por isso. Eu não quero precisar fazer essas coisas. Eu não quero. Então, eu olhava e eu falava para mim mesma. Ninguém precisou falar isso para mim. Eu falava para mim mesma. Eu não quero ser assim. Eu não quero ser uma menina assim. Eu não quero ter um monte de namorado. Eu não quero isso. Eu não quero conhecer o mundo. Eu não quero conhecer o mundo. Eu não preciso conhecer o mundo para saber que ele não presta. Eu não preciso usar isso, experimentar aquilo para saber que aquilo ali não é bom. Eu não preciso disso. Então, eu olhei sim, e até hoje eu olho e eu falo comigo mesma. Eu não preciso disso. E Deus tem me honrado. Deus honra, porque quando você se separa do que... todo mundo está indo para um lado, né? Todo mundo está indo para um caminho. A maioria das pessoas está indo para um caminho. E você fala, não, eu não quero ir por esse caminho, eu não vou ser assim, como as outras meninas da minha escola, como as outras meninas que fazem isso, eu não vou ser. Você já chama a atenção de Deus, porque Deus pensa assim, bom, então ela quer me conhecer. Porque ela não está querendo conhecer o mundo, então ela quer me conhecer. Então, Ele mesmo providencia o momento que você tem o encontro com Ele. Então, eu lembro que um dia... eu estava na escola e eu estava eu sofria muito bullying, porque eu não falava a língua direito e eu estava fora do Brasil. E lá naquele lugar, a gente morava em Nova York, e eles eram muito preconceituosos com latinos, com brasileiros, com hispanos e tudo. E aí eu sofria muito bullying e um dia uma menina, com raiva de mim, falou que ia me bater. Ela falou, olha, eu vou bater em você. Vou bater em você, chamou lá as outras meninas, começaram acabou a aula, né? E eu morrendo de medo de apanhar, porque eu nunca tinha apanhado na escola antes, eu não sabia bater, eu não sabia fazer essas coisas, né? E aí eu peguei logo os meus livros, rápido, né? No locker, e saí correndo, entrei no ônibus, e fiquei, ai Jesus,
Jesus, me guarda aqui, deixa essa menina. Aí ela apareceu do lado de fora do ônibus. E ela começou a fazer assim, ó. E eu lembro que e agora? O que vai ser de mim, né? Não tem ninguém para me defender. E ali, naquele momento, eu falei com Deus, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Como é que eu vou voltar para essa escola amanhã? Tem aula. Né? E os meus pais também não podiam me ajudar. Ninguém podia me ajudar. Aí ele falou comigo pela primeira vez na minha vida. Pela primeira vez, aos 12 anos de idade, Deus falou comigo. E ele falou assim, ora assim, Senhor, tem misericórdia dela, porque ela não sabe o que está fazendo. Aí eu orei. Falei, Senhor, tem misericórdia dela, porque ela não sabe o que está fazendo. Eu orei. E você sabe que no dia seguinte eu fui para a escola morrendo de medo. Ela não estava lá. No outro dia ela não estava lá. E de repente passou uma semana e a menina sumiu da escola. E eu fui procurar saber, né? Para ver, né? Até quando eu estava livre, né, de apanhar dela. Porque ela era perturbadinha mesmo, ela batia nas meninas. E aí falaram, olha, ela foi expulsa da escola. Ela foi expulsa porque pegaram ela com drogas. Então aquilo ali foi a minha primeira experiência com Deus. Mas por que ele falou comigo? O que eu tinha de especial? Não tinha nada de especial. Mas eu fazia isso que o Renato falou. Eu olhava para elas, para as outras meninas, e eu falava, eu não vou ser assim. Tá vendo? Aí todo mundo hoje admira a senhora Cris, o bispo Renato, como é que pode? Ela é autora de séries, autora de livros, faz palestra para milhares de pessoas na terapia do amor, no autoajuda. Mas por quê? Porque ela foi fazendo escolhas certas. Uhum. Ela foi olhando para o lugar certo, ela foi tomando decisões. Então é muito importante vocês definirem o que você quer fazer nesse ano novo. Por exemplo, o que o ano passado você fez na escola que esse ano você não quer fazer, Letícia? Eu acho que eu também conversava, tipo, não muito, mas mais ou menos, assim. Eu não prestava tanta atenção nas aulas. Tanto que eu ficava, atrás, porque o professor tinha me colocado, mas eu sempre pedia pro professor me trocar de lugar, porque eu não queria mais conversar. E esse ano eu pretendo ficar bem na frente pra me superar nessa situação. Não, e você viu que o padrão do FTU é elevado. Qual colega seu de escola participou de um musical tão grandioso quanto você participou aqui no Templo de Salomão? Nenhum. Né? Nenhum ator hoje, profissional, ele se apresenta para 10 mil pessoas. Nenhum ator profissional tem o que vocês têm, é o que o bispo Renato falava. O FTU hoje tem o que ele não tinha na época dele, nem eu tinha. E hoje vocês têm oportunidades, mas você viu que tem que estudar muito, tem que estar de olho no musical, porque vocês tiveram que ir melhorando ao longo do musical, né? Vocês pensavam que ia ser fácil e depois o padrão foi aumentando. Ai. Ficou no padrão, né? Ficou no padrão. Vamos ver um pouquinho como é que foi a participação das nossas queridas Babetes aqui. Todo dia bem cedinho venho à escola pra estudar. E mesmo que não goste, tenho que essa roupa colocar. Essa meia me pinica, a gravata me aperta. Já começo a sufocar. Susan, cuidado. Para onde você olha, é para onde você vai.
favorita. O professor é bonitão, é bonitão. Minha escola é o melhor lugar. O melhor lugar pra chipar. Não preciso te explicar. A experiência mais incrível que eu poderia sonhar. O melhor lugar pra zoar que você vai encontrar. Tem tudo que eu amo. Você precisa experimentar. Perdida? Hã? Qual o número da sua sala? O número do quê? O papel na sua mão tem o número da sua sala. Ah, o número da minha sala é 32. 32? Vamos lá que eu te levo. É a terceira sala à direita. Tem uma boa aula, senhorita Susan. É que eu olhei no seu papel, Susan Harrington. Mas não precisa ficar com medo, vai dar tudo certo. Bene, você precisa ser muito forte, porque ela ainda vai te dar muito trabalho. Olha por onde anda, caipira. Desculpa aí. Essa é a Carol. Se esconde por trás de uma máscara de confiança e de poder, mas dentro de si guarda insegurança e um enorme vazio. Ai, amiga! Esse esbarrão desfez um pouco dos seus cachos. Emergência capilar! Agora sim, tá perfeita de novo. Você hoje tá arrasando na make. E esse perfume? É aquele árabe? Claro, impossível não notar, né? E esse sentimento interno seria diferente para quem te segue, Carol? Acredito que não. É hoje! Bateu saudade, hein? Bateu saudade, foi muito legal. E claro, vocês na vida real não são Babetes, né? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Já foi? Já. Eu já fui. Laura, você tinha cara mesmo de Babete. Das 3 aqui, eu falei, essa aqui, se eu tivesse apostado, eu tinha acertado. Você já foi, Babete? Já fui no ano passado. Ano passado? Ano passado. Que isso? No ano passado eu queria muito me sobressair sobre todos, né? Eu queria que a atenção fosse exatamente pra mim. Então eu fazia bullying, né? Fazia bullying com várias pessoas. Eu dava risada, eu falava várias vezes corpo de meninas, do rosto de meninas. E sempre assim, querendo me sobressair, falando, não, eu sou mais bonita, eu sou mais isso, eu sou mais aquilo. E geralmente quem fala mal é pra se sentir bem. Né? Porque se você tá bem, você não precisa falar mal dos outros. Não. Então você fazia tudo isso. Fazia. E como é que você entendeu que precisava mudar? Eu entendi que teve um momento que eu tava falando pro pessoal, mas eu não tava me sentindo bem. Eu não tava me sentindo bonita. E foi aí que teve uma reunião, que eu me lembro, que também tava falando sobre escola. E naquele momento eu abri meus olhos, que quanto mais eu falava das pessoas, isso não me fazia bem. Então, dali em diante, eu comecei a buscar a melhorar. Dali, eu me afastei de certas amizades que também me faziam errar. Eu me afastei, eu comecei a ir mais pra igreja, eu parei de fazer as coisas que eu fazia e dali em diante eu abri meus olhos e agora eu não falo mal de ninguém agora, toda a minha vida, eu ando com uma menina na escola só e olhe lá, se eu ando com mais já é muita gente pra mim e é isso. Pois é, e veja que você estava no FTU, mas tinha esse comportamento lá na escola. Dentro de casa eu era uma coisa, no FTU eu era outra e na escola eu era outra coisa. Era que nem eu tinha máscaras. Uma máscara pra igreja, uma máscara pra casa e uma máscara pra escola. Mas a sua verdadeira Laura era da escola. Era. Tá vendo? E é isso aí que não pode acontecer. Se você acha que está se dando bem, porque a sua mãe não sabe de nada, porque ninguém da igreja está vendo, está se dando mal, porque você está piorando, você está atrasando a sua vida. E aí, quando a galera descobre que você é da igreja, quem é que vai querer ir na igreja vendo você daquele comportamento?
quando aconteceu uma situação, né, começaram a falar, nossa, mas ela não era da igreja? Ah, mas ela não é na igreja? Ela não era santinha? Que isso, que aquilo? Aí aquilo me deixou muito pra baixo também. Santinha não era mesmo. Não. Santinha era capeta pura. E esse é o problema, porque o adolescente ele acha que pode ter essas máscaras aí, né? E hoje, claro, você resolveu ser a Laura de Jesus. Com certeza, mudei tudo. Tipo, o meu jeito na escola, meu jeito de falar. Antes, eu era muito afastada do meu pai e da minha mãe, né? Eu geralmente, quando eu era pequena, eu sempre ia pro quarto deles, ficava lá com eles, ria. E quando eu tava nesse tempo, eu não Se falava. isolava. Eu me isolava em casa, eu sempre ficava no meu quarto, no celular. Nem falava direito com os meus irmãos, não falava direito com os meus pais. E minha mãe até conversou comigo sobre isso. Falou: nossa, filha, você tá muito distante de mim, do seu pai, dos seus irmãos. E depois daquela conversa que eu tive com ela, depois da reunião que eu tive na igreja, mudou tudo. Agora eu sou uma pessoa totalmente diferente. E agora todo mundo vendo o Pode Isso FTU sabe que você é do FTU, né? Agora não tem como esconder, né? E o intuito de você estar ligado nos ensinamentos do FTU é para que você possa lá na escola fazer o que Jesus mandou. Jesus disse, ide por todo mundo e pregar o evangelho. E o seu mundo, grande parte dele é na escola, adolescente. Você passa mais tempo na escola que com seus pais. Então é importantíssimo você lá na escola falar de Deus, mas acima de tudo ser de Deus. Você não abrir mão dos seus valores, como a Paty dizia. E nós vamos falar muito sobre isso em 2026 no FTU, e que você seja um discípulo de Jesus lá na sua escola. O Beni, ele se manteve fiel, a Carol, ela se perdeu, a Grace se manteve fiel, a Susan se perdeu, depois você vai saber o final dela no livro 3, mas a escolha de cada um traz a consequência. E fica muito claro que não é o ambiente. Não é o ambiente. Né? Por causa do lugar, das oportunidades, porque todos tiveram a mesma oportunidade. E claro, a gente vê, todo mundo já sabe que o Johnny morreu, né? Não tô dando spoiler. Ninguém ressuscitou. Desde o livro 1. Ninguém ressuscitou o Johnny, não. E não se sabe o destino da alma. Não se sabe. E isso acontece na vida real, infelizmente, né? Pessoas que têm a oportunidade de fazer a escolha certa e acabam se perdendo eternamente. E direto notícia de adolescente. Essa semana saiu a notícia que a menina de 14 anos morreu porque estava com o celular na tomada, mexendo no celular, o celular explodiu. E ela morreu, 14 anos. Sabe que não pode ficar usando o celular enquanto o celular está sendo carregado na tomada. E às vezes ainda usa carregador pirata, cabo pirata. O celular tá tudo esbugalhado, né? Que caiu já em todo quanto é lugar. Então assim, o adolescente, ele acha que com ele não vai acontecer o pior. Você quer que aconteça o melhor? Então faça o melhor, faça dar certo. Faça dar certo. Lá na sua escola, faça um ambiente melhor. Seja de Deus. E como você vai ser de Deus? Você tem que conhecer a Deus. Então aproveite as oportunidades, cada encontro FTU, aproveite para você se aproximar de Deus. Não adianta só você fazer voto, esse ano eu vou falar menos, esse ano eu vou fazer menos bagunça. Você tem que escolher o que você vai falar, você tem que escolher com quem você vai andar, você tem que escolher o que você foi fazer lá na escola. É uma questão de prioridades, né? Você ter prioridades. E a palavra de Deus, ela vai te ensinar essas prioridades. A palavra de Deus, ela vai instruir a sua mente. O que o Bispo Renato e a Senhora Cris disseram na Feira do Conhecimento Bíblico está disponível aqui no nosso canal do FTU Brasil, no YouTube. Você pode assistir a palestra inteira. Você também pode se ligar no canal do WhatsApp do FTU Brasil. Todas as manhãs chega a meditação. Aquela meditação que a gente posta no canal do WhatsApp são os comentários do Bispo Macedo. Então imagina todo dia de manhã o Bispo Macedo vem te dar um conselho. É o que a gente faz. Então entra aí no canal do WhatsApp do FTU Brasil para você receber as mensagens, os recados e você ficar ligado em tudo que acontece no FTU, tá bom? Senhoritas, que 2026 vocês façam a diferença, tá? Vocês arrebentem lá na escola. Cada vez que vocês fazem um evento, você participou do Bible Challenge, só aumenta a expectativa. Todo mundo olha para vocês como uma referência, né? E não é aquela história, você é a santinha. Não, você é filha de Deus. Se coloque no seu lugar. Foi o que eu falei na feira, né? Fica no seu lugar já é grandioso, filha de Deus.
e que vocês façam a diferença, tá bom? Deus abençoe muito Eu vou vocês. sortear aqui essa colinha para quem acertar a pergunta. Ué, Nem é sorteio, não vai ser na disputa do tapa? Não, vai ser aqui, ó. Vou fazer uma pergunta ao vivo. Elas quiseram elas votaram fora aqui nos bastidores. Falei, não, vai ser ao vivo. Tem mais... Ao vivo é melhor. tem mais disputa aí. Então, vou fazer uma pergunta do livro 3, pergunta fácil. Que eu não sou malvada. Chapate é boazinha. Quem acertar, leva, mas não pode brigar, né? Vale? Preparadas? Vamos lá. 1, 2, 3. Qual era o nome da mãe da Júlia? Fácil. Letícia. Não! Ai, eu esqueci! Ai, é da mãe da Letícia, qual é o Júlia. nome da mãe da Júlia? Ai, me esqueci. Calma aí, gente. Ai, eu acho que eu sei qual é. Vai, Débora. Eu acho que eu sei qual é. Vai, Débora. Não lembra? Não. Sua chance. Minha memória é ruim. Acho Memória que eu lembro. divina. É Lucy. Não também? Eu quero memória divina. A bolsinha fica no Pode Isso Não era FTU. Lucy, gente. Galera aí do YouTube que já leu o livro, qual o nome dela? Qual o nome dela? Fala aí, bota aí nos comentários. Essa sacolinha aqui, ó, pra onde você olha, pra onde você vai. Olha pra aquela porta ali, ó. É por lá que vocês vão sair. Um abraço a todos, até semana que vem, episódio muito especial aqui pelo FTU Brasil, quinta-feira, 18 horas. Um grande abraço. Tchau, tchau. Eu quero que vocês cantem junto com a gente, hein? Cantem junto com a gente, ó. És fiel em todo tempo. Cadê as lâmpadas? O celular. Eu cantarei da bondade de Deus. Vamos refrão mais uma vez. Vamos lá, galera? És fiel em todo tempo. Tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua palavra nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até o meu deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Vamos cantar junto com a gente, bem bonito, hein? És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão
vontade de Deus. Mais uma Agora canta pra ele, canta bem alto, vamos lá? Só vocês agora, vai. Mais uma vez pra ficar bonito pro pai. Quero ouvir de novo. És fiel.